eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Nós estamos falando então sobre os nossos direitos fundamentais. Falamos sobre o direito à saúde, falamos sobre o direito à segurança. Dentro do direito à segurança nós aprendemos os números de emergência, que são aqueles números necessários para o dia a dia, numa emergência e alguém passou mal, ou alguém viu algum assalto, precisa da polícia, ou tá em perigo, precisa do bombeiro. Então a gente aprendeu esses números de emergência. Vê se vocês lembram. Foi 190 que liga pro bombeiro? Não, 190 a gente liga pra polícia. Pro bombeiro é 193 e pro SAMU, que é aquela coisa, uma emergência de saúde, é o 192. Então, nós aprendemos isso nas nossas últimas aulas, né, sobre os números de emergência. Aprendemos o que cada polícia faz, aprendemos como é que funciona o Sistema Único de Saúde. E agora nós vamos entrar em um novo tema, que é o nosso direito à educação. Se hoje vocês estão na escola, é porque existe uma lei que garante esse direito a vocês. Não é tortura, gente. Tortura é trabalho. Trabalho, a palavra trabalho vem do latim, vem de tortura. Agora, educação é direito, tá bom? Eu sei que é engraçado, mas é sério, é verdade. Trabalho vem de tortura. E educação é um direito garantido na nossa Constituição linda, maravilhosa, garante o direito à educação. Nem sempre o direito à educação foi como é hoje. Vamos lá, vamos começar lá do iniciozinho. O que acontece? A educação sempre foi vista como um privilégio. O que é um privilégio? Algo que quem tem dinheiro pode pagar, quem não tem dinheiro não tem. Isso é privilégio. E aí, lá antigamente, muito antigamente, o que mostrava o status da pessoa, quanto mais rica a pessoa era quanto mais acesso à educação. Ou seja, os príncipes, princesas, pessoas nobres, pessoas ricas tinham acesso a mais professores, então tinham acesso a mais educação. Essas pessoas estudavam física, matemática, essas pessoas sabiam ler, escrever o próprio nome. Isso era um luxo. Pessoas que sabiam falar outras línguas, rapaz, isso não era nem gente. Não era nem gente de tão outro nível que era. E era assim, educação era quem tem dinheiro paga. Era parecido com saúde. Quem tinha dinheiro para pagar o médico sobrevivia. Quem não tinha, sinto muito, Deus abençoe. E aí era assim, era isso. E aí a educação era um status social, era pra pessoa ostentar, entendeu? Você acha que a pessoa saia ostentando, olha aqui meus ouros? Não, ostentava assim, olha aqui meus diplomas, olha quantas línguas eu falo. Era assim, a educação, ela mostrava quão rica a pessoa era. Então, só da pessoa ser alfabetizado, gente, era um escriba, era um senhor das leis. A pessoa sabia ler e escrever. Jesus, era que era isso? Era outro patamar na sociedade. A pessoa sabia ler e escrever. Chegava numa vila, numa cidade, você podia contar nos dedos as pessoas que sabiam ler e escrever. E aí o tempo foi passando, as pessoas foram conseguindo mais direitos, e aqui no Brasil a educação ela era obrigatória, só a educação fundamental, ou seja, aprender a contar, somar, subtrair e aprender a ler e escrever. Era isso. Era isso. Não tinha história, geografia, física, não tinha nem continha de divisão, entendeu? Era ler, escrever, aprender a somar e subtrair, para você ser funcional, você saber escrever pelo menos seu nome ali. E aí, esse era o direito à educação aqui no Brasil. Então, quem tinha dinheiro podia pagar mais educação, quem não tinha, parou aí, tá ótimo, sabe escrever o próprio nome. Mas, vamos lá. Vocês vão receber esta folhinha aqui. Vamos ver como que as leis mudaram, nos dando o direito à educação como é hoje. Hoje nós temos direito à educação até o final do ensino médio
E no ensino superior e técnico, né, que seria a faculdade ou escolas técnicas, nós temos escolas técnicas e faculdades federais e temos também bolsas, que seria bolsa, não é aquela bolsa da gente carregar. Quando é bolsa de educação, é uma bolsa de estudos. Você tem direito a estudar. Você tira uma boa nota, eles deixam você estudar numa escola particular de graça, numa faculdade de graça, numa faculdade particular. Então isso é bolsa, tá bom? Bolsa de estudos significa que o Estado, o governo, tá pagando para você estudar numa escola particular de acordo com as suas notas. Beleza? Vamos lá. A obrigatoriedade da educação. A educação é obrigação do Estado e era obrigatória apenas a partir do ensino fundamental. O tempo de duração da escolaridade no Brasil aumentou. Todos os sistemas de ensino têm de se adequar conforme parâmetros do Plano Nacional de Educação para oferecer educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Então, hoje, aqui no Brasil, a partir dos 4 anos de idade, as pessoas têm direito têm direito à educação e isso é obrigação do Estado. O que isso significa? Significa que tem que ter vaga para todo mundo estudar. Hoje tem que ter vaga. Porque até um tempo atrás se tornou um direito. Todo mundo tinha o direito de estudar. Só que o Estado não era obrigado a ofertar a quantidade de vagas. Então eles tinham 200 vagas. Quem ligasse primeiro, quem chegasse primeiro na fila, conseguia se matricular e ficava com a vaga. Quem não conseguisse, esperava o ano que vem, esperava o meio do ano, porque sempre tinha aluno que desistia no meio do ano. Então era assim. Hoje em dia não, o Estado é obrigado a ter vaga para todos, dos 4 aos 17 anos. Por isso que antigamente cantava assim, prezinho, aí era primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série. Aí depois da oitava série, aí tinha primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Hoje em dia a gente conta primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, porque o prezinho começou a ser contado como um ano, né? E aí, por isso que a gente conta diferente agora e vai até o 9º ano, do primeiro ao 9º ano, e depois primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Beleza? Vamos lá. E quem não teve acesso na idade própria. Então, quem na idade de estudar não tinha escola, não tinha acesso, hoje os idosos, está no nosso Estatuto do Idoso, que o idoso ele tem direito à educação. Então, muitos idosos, quando eram crianças, ou não tinha escola, não tinha acesso, como eu falei, não era uma obrigação do Estado ter vaga para todo mundo, era no máximo até o ensino fundamental, e muitos tiveram que trabalhar muito cedo, então não tiveram acesso à escola, ou enfim, pelo motivo que seja, não estudaram na época certa. Quem quiser estudar hoje tem o direito à educação. Seja idoso, tem o EJA, que são pessoas, pode não ser idoso, mas hoje tem 20 anos de idade, não estudou, pode ir atrás do EJA, que são as escolas para jovens e adultos. EJA, Escola para Jovens e Adultos. E aí pode se matricular e tem o direito a estudar. Então, hoje isso é garantido para todos. Vamos lá. Com essa mudança, os brasileiros passaram a ter direito a 14 anos de ensino gratuito. Isso mesmo, meus queridos, vocês passam 14 anos estudando, no mínimo. Porque eu, por exemplo, comecei a estudar com 2 anos e meio. Hoje eu já tô com 27 e ainda não terminei de estudar. Eu já fiz graduação, pós-graduação e ainda tô correndo atrás do mestrado, então o estudo não acaba nunca. Mas pelo menos 14 anos vocês têm direito a esses 14 anos. Vamos lá, continuando. Aos poucos, o país está ampliando o período mínimo pelo qual seus cidadãos, por lei, devem permanecer nos bancos escolares. Para recordar, até 1971, o ensino obrigatório era gratuito apenas 4 anos, então chamado de curso primário. Então, até 1971, só tinha 4 anos de escola. Então, enquanto hoje nós temos 14,
A galera que nasceu lá em 1900, ó, foi até 1971, pessoal que nasceu em 1950, deixa eu ver. A minha mãe nasceu em 70. O meu pai, na época que meu pai era criança, só 4 anos de escola era obrigatório. Então seria só, tipo, o primeiro, segundo, terceiro e o quarto ano. Na verdade, seria a primeira série, segunda, terceira e quarta série. Seria do segundo ao quinto ano de vocês? Segundo ano, terceiro, quarto e quinto ano de vocês, hoje. Era o que era obrigatório naquela época. Então, seria o que vocês estudaram só até esse ano aí. Só até agora era o que era obrigatório e era o que eles iam aprender. Então, tudo que vocês aprenderiam no ano que vem, no outro, no outro, no outro, no outro, até vocês se formarem no ensino médio, não era obrigatório. Então, vocês aprendiam basicamente ler, escrever, tinha umas noções de... Não era nem geografia, era estudos sociais e acabou. Era isso. Era só uma pequena noção de mundo ali, você saber ler um papel. E mal sabia, né? E acabou. Era essa a obrigação do Estado. Mas, após 1971, passou a ser de 8 anos. E em 2010, 9. Então vocês veem que é muito recente isso. Ó, a partir de 1971, então foi um ano antes da minha mãe nascer. Então eu já sou segunda geração. Então é muito próximo. As pessoas que viveram isso ainda são pessoas que estão vivas, entendeu? Pra gente contar mais ou menos quão recente isso é. Então, a partir daí, de 1971, passou para 8 anos, que seria o ensino fundamental de vocês todo, né? Até o 9º ano. O que passou a ser obrigatório. As pessoas passaram a ter direito, né, à escola. E aí, só em 2010 eu já estava terminando o ensino médio. Mas só em 2010 passou a 9 anos, que aí deixou de contar como série, primeira série, segunda série, e passou a contar primeiro ano, porque começou a contar o prezinho, e aí começou a contagem como é a de vocês hoje. Mas isso foi só a partir de 2010. Então é o ano que muitos de vocês nasceram, em 2010. Então vocês estão pegando uma lei totalmente nova, né? E essa decisão, com a decisão de iniciar o ensino fundamental aos 6 anos de idade. Então, é a lei que vocês pegaram, a lei de 2010. Para vocês verem o tanto que a lei influencia, né? Aí foram as leis que foram surgindo e aí modificando a educação. Um exemplo disso foi que em 2013, já depois de vocês terem nascido, a lei número 12.796 de 2013, ela englobou a educação especial, que se entende como a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, que são pessoas que aprendem de uma forma diferente. Pessoas com algum tipo de necessidade especial, pessoas, por exemplo, nasceram surdas ou cegas, ou têm alguma dificuldade cognitiva, que é dificuldade de aprendizado, ou pessoas que aprendem de forma diferente, como seria o caso dos autistas, né? Que veem o mundo de uma forma diferente, entende de uma forma diferente. Tem pessoas que TDAH, que vê tudo muito rápido, não consegue se concentrar por muito tempo em uma coisa. Então, passou a ser, a partir de 2013, as escolas públicas tiveram que integrar essas pessoas, porque até então, quem tinha algum tipo de deficiência ou algum tipo de dificuldade, podia simplesmente ser negado pela escola. A escola fala assim, olha, nós não temos esse tipo de atendimento, sinto muito, se vira. E aí, os pais tinham que se virar para arrumar uma escola particular, arrumar professor particular, o que fosse, porque não era obrigação do governo. Então, a partir de 2013, passou também a ser uma obrigação do governo cuidar das pessoas que tivessem algum tipo de necessidade especial. Ou superdotação, né? Pessoas superdotadas, pessoas que pequenininhas já estão à frente, então poder adequar essas pessoas nas séries corretas para a sua mentalidade, não para a sua idade. Vamos lá. Contudo, em educação, essa obrigatoriedade se constitui um dever de mão dupla. Como é que é isso? Lembra quando a gente estudou lá nas leis de trânsito? Mão dupla é uma indo e a outra
vindo. Então, essa obrigação, o Estado tem um dever, mas nós também temos um dever. Então, uma via de mão dupla. O Estado vai e nós também. O poder público tem de oferecer vagas tanto quanto os cidadãos em idade escolar precisam. Então, se temos 1.000 crianças, tem que existir 1.000 vagas nas escolas. É uma obrigação. Então, precisam necessariamente estarem matriculadas. O que não deixa de ser também o direito de mão dupla. A sociedade pode exigir que seus membros sejam educados, assim como os indivíduos têm o direito individual de receber da coletividade acesso à educação. Ou seja, ninguém tem o direito de ser ignorante e os governos não têm o direito de manter o povo na ignorância. Ignorante, nesse caso, é a pessoa que não tem o conhecimento, tá bom? Alguém ignorante é alguém que não tem o conhecimento. Alguém que não tem acesso à educação. Então, o que acontece? Ninguém tem o direito de ser ignorante. Nós não temos o direito de abrir mão da educação. Fala assim, sinto muito, olha, não gostei, esse negócio de estudar cansa. Nossa, quem estuda de manhã, tem que acordar cedo. Não gostei não, professor, ter que escrever. Eu não gostei, eu não quero, não tenho direito. Não tem esse direito. Nem os pais, nem as crianças têm o direito de abrir mão da educação. Não tem o direito de ser ignorante. Do mesmo jeito que os governos não têm o direito de manter o povo ignorante. Tia, mas a criança não manda e se o pai não mandar a criança para a escola? Aí entram as autoridades, como por exemplo o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem uma das responsabilidades é estar observando as crianças que estão em idade regular, que estão na escola, e aí a criança que não está indo na escola, o Conselho Tutelar vai atrás, vai saber por que essa criança não está matriculada, por que ela não está indo para a escola, e aí vai ser cobrado dos pais. Os pais podem perder a guarda das crianças, tem processo administrativo, dependendo dos motivos pode virar um processo criminal. Então, não tem esse direito, porque como não é um direito do governo abrir mão da sua educação, ele tem a obrigação de ir atrás para você estudar. Você também não tem o direito de abrir mão da sua educação. Os seus pais têm que ir atrás e têm que te colocar na escola. Então, é um direito de todos e é obrigação de todos envolvidos. Por isso, é uma via de mão dupla. É uma obrigação do Estado e também do cidadão. E aí, pode denunciar. Vizinho pode denunciar, pessoal da escola pode denunciar, parente pode denunciar, porque é um direito, tá bom? É um direito de vocês não serem ignorantes. Então, por isso pode haver a denúncia e aí o Conselho Tutelar vai investigar isso. Continuando, o direito à educação é parte de um conjunto de direitos chamados direitos sociais, que tem como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. Lembra que eu falei que o que mais diferenciava era a educação? O que diferenciava as classes. Então, quando todos têm direito à educação, nós vamos dessa forma tentar diminuir essa diferença entre as classes, porque aí o rico, o pobre tem direito a saber ler e escrever, o rico e o pobre tem direito a aprender uma língua, o rico e o pobre, isso como? Através de vários projetos do governo. Nós temos aqui em Brasília o Centro Interescolar de Línguas, que é o CIL, aí tem em cada cidade, tem o CILT, que é em Taguatinga, tem o Silg no Gama, o Silk na Ceilândia. E aí, nesse centro de línguas, lá eles aprendem inglês, espanhol, francês, mandarim, japonês. Eu acho que tem mais uma. Enfim, é um centro só de línguas e é uma escola pública para alunos de escola pública. Então, é uma das formas também de levar a educação para quem precisa e tentar nivelar as classes sociais e assim diminuir a diferença entre as pessoas, entre rico e pobre terem acesso à educação.
Da mesma forma, tem as escolas federais, tem os institutos federais de tecnologia, que são os tecnólogos, tem as faculdades federais. Hoje tem as bolsas nas universidades particulares. Ainda não é um acesso geral, ainda tem algumas dificuldades, mas são formas. O acesso, quanto mais acesso à educação as pessoas tiverem, menos diferença vai ter na sociedade. Continua hoje em dia um tendo mais ouro do que o outro, só que não tem mais vai diminuindo essa diferença intelectual, essa diferença do acesso à educação, pelo menos, tá bom? No Brasil, esse direito apenas foi reconhecido na Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã, a Constituição que vale hoje. Lembra que a gente estudou aquela nossa Constituição Cidadã justamente por ter esse olhar para o cidadão. Então não foi só o SUS, o Sistema Único de Saúde, que ela nos trouxe. Também esse acesso mais amplo à educação, tá bom? Antes disso, o Estado não tinha a obrigação formal, ou seja, escrita. Tá escrito aqui na nossa Constituição, que é direito nosso à educação. Então, não tinha escrito em lugar nenhum. Então, o governo que desse a educação fala, olha como eu sou bonzinho, eu dou escola aí pra vocês, podia não ter vaga, podia do jeito que ele quisesse. Não estava escrito. Então, tá escrito é o que nos garante. E a educação de qualidade a todos os brasileiros. Assim, qualidade, sim. A gente tá trabalhando nisso. Mas chegaremos lá. Vamos melhorar os materiais, as bibliotecas, enfim. Vamos chegar. O ensino público era tratado como uma assistência, um amparo, uma esmola. Aqueles que não podiam pagar. Durante a Constituinte de 1988, ou seja, durante o preparo, quando as pessoas estavam escrevendo a nossa Constituição de 88, as responsabilidades do Estado foram repensadas e promover a educação fundamental passou a ser o seu dever. E temos aí 3 perguntinhas. Estão bem simples no nosso texto, nós falamos sobre as 3 durante a aula. O porquê a educação é importante, eu quero a opinião de vocês. Vamos lá, gente, sem preguiça. Por que a educação é importante? Por que você acha importante a educação depois da aula de hoje? Gente, por favor, não me decepcione. Me diga aí por quê. O que você achou da ampliação de anos na educação obrigatória? O que você acha disso? De aumentar a obrigatoriedade do Estado dar mais anos de educação, ou seja, aumentar aí de 4, que era no início, para 14 anos. Hoje é obrigação do Estado dar pelo menos 14 anos de educação para o cidadão. E, por último, você acha que foi importante a Constituição de 1988 descrever a educação como obrigação do Estado? Justifique. Você acha que foi importante isso ficar escrito, registrado? Então, as 3 perguntas são sobre opinião. Então, eu quero saber o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês. Como eu sempre falo em sala, não existe uma opinião errada. É uma opinião, o que vocês acharam disso, né? Depois de tudo que eu expliquei. Mas eu quero que vocês digam a opinião mesmo. Não tipo, é isso porque sim. É isso por quê? Por que você acha isso? Pra mim é importante saber o porquê. Por quê? Tá bom? Um beijo pra vocês. Até a próxima aula.